Olha, tem uma pergunta que vira e mexe aparece, como é que a Bíblia virou a Bíblia, né? Tipo, quem bateu o martelo e disse, esse livro entra, esse aqui fica de fora. E, sabe, essa não é só uma curiosidade histórica, não. É uma questão que vai bem fundo, mexe com a base da fé, da autoridade. Bora mergulhar nesse assunto para entender melhor. Então, a ideia que muita gente tem na cabeça é essa. A igreja chegou e simplesmente criou o cânon, como se um grupo de pessoas tivesse reunido e decidido tudo ali. Mas será que foi assim mesmo? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa ideia e ver se ela para em pé. E é aqui que o negócio fica sério. Porque, de verdade, não estamos falando só de uma lista de livros. A gente está falando sobre autoridade. De onde vem a autoridade da Bíblia? De uma decisão de um grupo de pessoas ou de algo mais profundo? A resposta muda tudo na forma como se enxergam esses textos. Todo mundo consegue imaginar essa cena, né? Quase de filme. Uma sala meio escura, umas figuras importantes, cheias de poder, votando para decidir o que é sagrado e o que não é. É uma imagem muito forte. Mas a pergunta que fica é, isso é fato histórico ou é mais para ficção? Pois é, aqui está o pulo do gato. A chave para entender toda essa questão está na diferença entre duas palavras, criar e reconhecer. Elas podem até parecer parecidas, mas, quando o assunto é a Bíblia, a distância entre elas é enorme. Para ficar bem claro, vamos pensar assim. Criar é tipo um rei que aponta o dedo e fala, você agora é um cavaleiro. Pronto. A autoridade foi dada ali naquele momento de cima para baixo. O livro se torna importante porque foi escolhido. Agora, reconhecer é outra história. Imagina o cientista que descobre a lei da gravidade. A gravidade já existia, certo? Já estava funcionando o tempo todo. O cientista não criou a gravidade, ele só a reconheceu, deu um nome para ela. O livro foi escolhido porque ele já era importante. Percebe a virada de chave? É total. Ok, então se o modelo não é o de criar, mas sim o de reconhecer, como é que isso funcionou na prática? A ideia central é uma dinâmica, uma espécie de parceria, algo que vem de cima, a inspiração, e algo que acontece aqui embaixo, o reconhecimento. Então o primeiro pilar é a inspiração. É a crença de que esses textos específicos não eram só fruto da sabedoria humana, sabe? A ideia é que eles tinham algo a mais, uma origem divina, que a fonte da autoridade deles não era um autor famoso ou um grupo de sábios, mas o próprio Deus. E essa dinâmica toda pode ser resumida numa frase bem simples, mas muito poderosa. Deus inspira, a comunidade reconhece. É quase um ciclo. A inspiração vem de cima e o reconhecimento vem de baixo, confirmando aquilo que foi recebido. É essa dança que, por essa ótica, formou a coleção de livros que temos hoje. E aí é que entra o fator humano, o reconhecimento. E olha, isso não aconteceu numa reunião secreta no fim de semana. Foi um processo longo, orgânico, que levou séculos. As comunidades liam, usavam esses textos no dia a dia, testavam eles na prática. E aqueles que, de forma consistente, mostravam ter essa inspiração divina, que mudavam a vida das pessoas, bom, esses foram sendo naturalmente guardados e valorizados. E essa noção de uma autoridade que já existe, que não precisa ser criada, a gente encontra dentro da própria Bíblia. Quando Jesus fala que a escritura não pode ser anulada, ele não está pensando numa decisão que um comitê vai tomar no futuro. Não, ele está se referindo a uma autoridade que já era vista como sólida e inquestionável muito antes de qualquer concílio sequer ter sido imaginado. Tá, mas e daí? Criar, reconhecer, por que essa diferença toda realmente importa hoje? Qual é a aplicação prática disso para quem lê a Bíblia? Bem, a resposta está numa palavra bem importante: confiança. Pensa comigo, se a autoridade foi criada por um grupo de pessoas, então a nossa confiança depende da perfeição dessas pessoas, das decisões delas. Mas se a autoridade foi apenas reconhecida, a confiança muda de foco. Ela deixa de estar nas pessoas e passa a se apoiar na força e na natureza dos próprios textos que sobreviveram a séculos de uso e escrutínio. Então o caminho para construir essa confiança seria mais ou menos assim. Primeiro, entender que a fonte da autoridade é a inspiração divina, não uma instituição. Segundo, perceber que o processo histórico foi um reconhecimento daquilo que já era verdade. E o resultado? Uma confiança que não depende de um comitê, mas da própria natureza resistente e poderosa dos textos. É uma base bem mais firme, concorda? Resumindo a história toda, a mudança de perspectiva é essa. A Bíblia não ganhou uma coroa de autoridade de um comitê. Pelo contrário, ela já usava essa coroa. A comunidade, com o tempo, apenas aprendeu a reconhecê-la. É uma inversão completa daquela imagem da sala escura que a gente tinha no começo. E isso tudo nos traz uma pergunta final, bem pessoal. Se todo o processo lá atrás foi de reconhecimento,
como é que se pode reconhecer essa mesma autoridade hoje, no meio da correria, das dúvidas, de tanta informação? Essa é uma pergunta que sai do campo da história e cai direto no nosso colo, na vida de cada um.